Efésios, capítulo 1. Dando continuidade, então, à exposição que a gente está fazendo na carta de Paulo aos Efésios, nos cultos da noite, nos cultos da manhã, estou expondo o Evangelho de Marcos. E à noite, então, nos cultos da noite, a carta de Paulo aos Efésios, Efésios que é chamada a carta da igreja. A carta que não foi lida apenas ali em Éfeso, mas foi lida em várias outras igrejas, porque Paulo ali apresenta a igreja como instrumento de Deus principal para aproximar os céus da terra. E essa é uma das maiores faces, das faces mais importantes da igreja, da missão da igreja, que é aproximar o céu da terra. Muito bem. Então vamos lá, Efésios 1, de 15 a 23, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O tema desta noite é do que uma igreja precisa. Do que uma igreja precisa. Será que a gente precisa da igreja? Será que o mundo precisa da igreja? Essa é uma primeira questão que eu quero colocar para você. Especialmente depois da pandemia, embora a pandemia não tenha acabado verdadeiramente, mas quando se pôde resgatar um pouco mais os encontros presenciais, muita gente como que disse, olha, eu não preciso da igreja. Fiquei esse tempo todo sem igreja, sem esse encontro, sem essa instituição presencial, então não preciso da igreja. Será que o mundo precisa da igreja? Será que o mundo precisa, vamos ampliar um pouco mais a questão, será que o mundo precisa de religião? A religião não seria algo dispensável, ou até um entrave que impede a emancipação do ser humano, porque a igreja, a religião coloca sobre o ser humano uma série de medos, de bloqueios. A religião não seria uma coisa, então, dispensável? E eu posso responder para você que não. Que não. Até as ciências humanas hoje reconhecem a importância, o fato de que as religiões, isso falando em termos do olhar científico, as religiões são indispensáveis. Não há como o ser humano viver sem religião. A humanidade não pode viver sem religião. Tanto é que em qualquer cultura que a gente vá abordar, sempre haverá
uma religião, a religiosidade, a busca pelo sagrado, a busca pelo sublime. Então, a humanidade não vive sem religião. O mundo, a gente pode dizer, sob um ponto de vista cristão, o mundo precisa não só de religião, o mundo precisa da igreja de Cristo. Agora, essa igreja precisa apresentar um padrão. E nós vemos aqui, logo no início das palavras que nós lemos, no texto de hoje, que há um duplo padrão para a igreja se apresentar ao mundo e ser instrumento de Deus no mundo, essa igreja tão necessária. Primeiro, é a fé em Cristo. Versículo 15. Por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Não é em outra coisa. Não é na instituição. Não é em Calvino. Não é em Lutero. Não é na Reforma. É a fé que nós temos primordialmente, fundamentalmente, em Jesus Cristo. Somos discípulos e discípulas de Jesus. Essa é uma primeira e fundamental característica da igreja, que deve estar presente nesse mundo. Mas há uma outra dimensão da igreja indispensável. Fé em Cristo e o amor para com todos os santos. Santos aqui são os irmãos e as irmãs na fé. Ou seja, a igreja, além de ter a sua fé direcionada para Jesus, ela é uma comunidade que transborda amor. Amor. Amor de uns pelos outros. Foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Vocês serão vistos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns pelos outros. Serão vistos pelo mundo, pela sociedade. E o grande clamor do mundo, da sociedade, do ser humano, é o amor. As pessoas precisam se sentir amadas. Nós precisamos nos sentir amados. E se a gente vai à igreja, se a gente participa de uma comunidade de fé, e ali nós verdadeiramente experimentamos o amor, isso nos traz sentido para viver, para enfrentar a vida. Então a igreja precisa ser esse paradigma na sociedade. Fé em Cristo, isto é inegociável, e do amor. E do amor. A igreja de Corinto, por exemplo, deu um trabalho danado para o apóstolo Paulo. E ele fala, gente, vocês precisam parar com essas coisas que vocês estão fazendo. Que isso? Vocês estão transformando a Santa Ceia, né, numa comilança. Vocês estão deturpando a Santa Ceia. Vocês estão tendo problemas aí, discussões, conflitos entre vocês, e vocês não são capazes de resolver porque as igrejas têm conflitos, as pessoas têm conflitos, menos aqui em Florianópolis. E Paulo diz, vocês estão indo para a justiça, para resolver os seus conflitos, vocês não têm capacidade de resolver as coisas entre si, os seus problemas, e vão procurar justiça comum. Isso é um escândalo para o Evangelho. O amor não tem predominado entre vocês. Então essas duas dimensões são fundamentais para essa igreja se apresentar ao mundo, à sociedade. A fé em Cristo e o amor fraternal. Tá? Muito bem. Agora, ele então, como pastor, aquela igreja, de outras igrejas que fundou,
Ele está sempre orando pela sua igreja ou pelas suas igrejas. E aqui, então, ele diz, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. É o que um pastor faz pela sua igreja. Além de anunciar a palavra, além de visitar, além de aconselhar, além de acompanhar a trajetória das pessoas, ele ora. Como nós, pastores aqui da igreja, nos reunimos juntos para orar por vocês, pela igreja, pelo menos uma vez por semana. Nós estamos aqui juntos orando pela igreja, orando por vocês, pelas suas famílias. Assim como eu sei que vocês têm orado por nós também. Mas então, o que Paulo pede nessa oração, onde ele dá graças a Deus pela sua igreja, por aquelas pessoas, mas também solicita, pede algumas coisas. O que é, então, que uma igreja realmente precisa? Nós vamos ver aqui, segundo essa oração de Paulo, o que a igreja precisa. A igreja não precisa de um templo maravilhoso, a igreja não precisa de muito dinheiro, de poder econômico, de poder político, a igreja não precisa da mídia, qualquer jeito para se fazer igreja, para se fazer presente, não. O que realmente, ou de que realmente a igreja precisa? Em primeiro lugar, a igreja precisa de um espírito de sabedoria. Peço, versículo 17, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria. Sabedoria, gente. Nós precisamos de sabedoria, das coisas, conhecer as coisas profundas a respeito de Deus. Nós precisamos exercer essa faculdade que Deus nos deu, essa faculdade intelectual de pensar, de avaliar as coisas, de ponderar as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim: examinem tudo e retenham o que é bom. Examinem tudo e retenham o que é bom. Eu tenho procurado fazer isso na minha vida. Leio a Bíblia, leio livros cristãos, mas procuro também ler livros não cristãos. Inclusive autores que batem muito de frente com a fé cristã. Eu sempre tive assim um desejo de ler os clássicos da literatura nacional. Li Machado de Assis, extraordinário Machado de Assis. Li Euclides da Cunha, Os Sertões. E li com muito esforço Gilberto Freire e Casagrande e Senzala. Então é muito interessante, a gente aprende muita coisa, porque nós somos o que somos, como brasileiros e brasileiras, inclusive. Mas, ultimamente, eu li um autor que é um desafio, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, você já deve ter ouvido falar de Nietzsche, né? E muita gente demoniza o Nietzsche, porque o Nietzsche, ele bateu de frente com a fé cristã. Bateu de frente com a fé cristã. E ele, embora fosse neto e filho de pastores luteranos, né? E desde pequenininho ele foi muito disciplinado. Muito disciplinado. Conta a história que ele tinha 5 anos e lá um belo dia terminou a aula e caiu uma chuva pesada e o Nietzsche foi embora para casa, chegou em casa absolutamente ensopado. E aí ele chega todo ensopado e a mãe pergunta: mas meu filho, por que você chegou assim todo molhado? Por que você não veio mais rápido? Ele disse: mamãe, o professor disse que era para a gente nunca correr, que era para a gente não correr. Então eu não corri, eu vim andando e cheguei desse jeito aqui.
E as crianças diziam, isso conta a história, né? E ele era chamado de pastorzinho. E olha só, Nietzsche. Nietzsche virou um filósofo que virou a filosofia alemã de cabeça para baixo, virou a sociedade alemã de cabeça para baixo e tentou virar o cristianismo de cabeça para baixo. Mas também tinha suas razões para fazer isso. Não foi de graça que ele fez isso. Então, Nietzsche é o filósofo que escreveu sobre, por exemplo, a morte de Deus e o nascimento do super-homem. O homem que não precisava de Deus. Mas como é que a gente vai ler um sujeito desse? É preciso. É preciso a gente saber o que as pessoas falaram, escreveram, inclusive contra a fé cristã. Mas Deus vai nos dando, então, sabedoria, entendimento, para a gente entender não apenas as coisas espirituais, as realidades espirituais, que são fundamentais, mas para a gente entender também a vida, o significado da vida, quem são as pessoas, quem nós somos. Então, uma igreja precisa de sabedoria. Os cristãos, os homens e as mulheres, precisam de sabedoria. Você, eu, todos nós precisamos de sabedoria para viver. Sabedoria, então, para interpretar as coisas, a vida, os acontecimentos. Eu oro para que tenhamos essa sabedoria, sabedoria que vem de Deus, que o Espírito Santo, inclusive, nos concede. Muito bem, mas Paulo ainda pede uma outra coisa, né? No versículo ainda 17, na segunda parte, ele diz, sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Revelação no pleno conhecimento de Deus, ou seja, é preciso conhecer Deus cada vez mais. E como é que a gente vai conhecer Deus cada vez mais? Não há uma receita para isso, para a gente conhecer Deus. Como é que a gente conhece as outras pessoas? Como é que a gente fica conhecendo alguém? Nos nossos relacionamentos pessoais. Como é que a gente fica conhecendo alguém? Se encontrando uma vez a cada semestre, de vez em quando, trocando alguma ideia? Não. Convivendo, não é verdade? É convivendo. A gente vai conhecer Deus convivendo. Convivendo com Deus. Mas como é que a gente convive com Deus? Deus é espírito. Deus é infinito. Como é que a gente pode conviver com um espírito? Como será? Os israelitas tiveram sempre diante deles uma questão muito difícil. Está lá nos Salmos, uma questão que os seus vizinhos, os povos, as outras nações colocavam para eles, perguntando o seguinte: o Deus de vocês onde está? Onde está o Deus de vocês? Porque o nosso, nós vemos, nós seguramos, nós carregamos, nós apertamos. Mas e o Deus de vocês? Está onde? E eles, né? Era uma pergunta difícil para eles. Mas o Deus deles estava na própria história deles. Nos atos extraordinários feitos na história. Mas era alguma coisa assim meio ainda vaga. E depois vem Jesus. Então Jesus se faz presente e é uma grande resposta. Onde está Deus? Deus está onde Jesus estava, esteve e se manifestou. Deus, o Deus feito homem. Tudo bem. Jesus veio, Jesus fez a sua obra maravilhosa, única, extraordinária, e Jesus voltou para os céus. E essa pergunta agora cabe para nós. Onde está o Deus de vocês? O Deus de vocês, ou o nosso Deus, está conosco.
entre nós, em nós. Por isso, conviver com Deus significa conviver uns com os outros. Nós precisamos estar próximos, porque Deus vai se revelar na nossa comunhão, na nossa caminhada, lendo juntos a sua palavra. É claro que eu tenho o meu momento pessoal, individual, de cultivar a minha espiritualidade, mas o mais importante na minha caminhada cristã é cultivar a espiritualidade comunitária. É assim que nós vamos conhecer Deus. É assim que Paulo vai dizer, depois a gente vai explorar esse texto mais adiante, né? Quando Paulo diz que nós conhecemos todas as dimensões do amor de Cristo na comunhão dos santos, é na igreja. É uns com os outros. Por isso, essa expressão é tão repetida no Novo Testamento. Uns com os outros. Então a gente tem que deixar a preguiça de lado. A gente tem que deixar os preconceitos de lado. A gente tem que deixar o comodismo de lado. A gente tem que se reunir, a gente tem que se encontrar. A gente tem que trocar experiências. Às vezes até para nos conflitarmos. Mas para passarmos pela experiência da reconciliação, inclusive. Paulo ora para que a sua igreja conheça plenamente Deus. E é assim que a gente vai conhecer Deus. Convivendo uns com os outros, com a sua palavra, nós vamos conhecê-lo cada vez mais. Saber quem ele é. Isso é vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna começa aqui agora. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Não na sua plenitude, mas já estamos vivendo. Sim. Uma outra coisa que Paulo pede para que a sua igreja tenha é que ela tenha, versículo 18, tenha o quê? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Olha só a linguagem do apóstolo Paulo aqui, né? Tão metafórica, né? Os olhos do coração de vocês. Ilumine os olhos do coração de vocês. Paulo ele caprichou aqui nessa carta aos Efésios. Desde o começo, Efésios é um tremendo tratado teológico. Né? Eu acho que foi isso que Pedro escreveu, quando Pedro escreve lá numa das suas cartas, ele diz, olha, o irmão Paulo escreve umas coisas difíceis da gente entender. Né? Eu acho que quando Pedro viu, se ele viu Efésios, ele falou, Paulo aqui caprichou. Né? Então, mas olha só a linguagem dele, né? Onde é que está aqui? Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. A esperança da vocação de vocês. Esperança. A esperança, gente. Como é fundamental a gente ter esperança nessa vida. Né? Aquela história de um rapaz que terminou um noivado de muitos anos com a sua noiva, porque de repente caiu a ficha dele no seguinte sentido, a sua sogra se chamava Esperança. E dizem que a esperança é a última que morre, então, mas isso é uma piada muito sem graça, né? E velha, inclusive, mas eu não resisti de contar aqui. Você conhecia essa, Felipe? Conhecia? Ah, não é possível. Mariana já tinha. Mariana não conhecia. Então tá bom. Então já tô realizado. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança. Né? Esperança do verbo esperançar, de fazer por onde. Esperar em Deus não é cruzar os braços e orar, esperar que Deus derrame tudo e faça tudo por nós. Não. A esperança é de que no meu fazer, Deus vai estar junto, Deus vai me acompanhar, Deus vai me ajudar, Deus vai me abençoar, Deus vai me proteger, Deus vai me conduzir. E eu jamais estarei sozinho ou sozinha. A esperança de que o amanhã pode ser melhor.
de que o amanhã pode me trazer grandes novidades, porque eu creio num Deus que faz tudo novo. Inclusive, quando Paulo diz que é preciso ter essa compreensão da esperança cristã, nós podemos abordar a questão do futuro, do destino do mundo e da humanidade. Porque muita gente espera o que para esse mundo, para a humanidade? A dissolução. Vai acabar, coisas vão acabar, tudo vai se acabar. Inclusive agora, diante da ameaça de uma terceira, ainda da ameaça de uma terceira guerra mundial ou de uma guerra nuclear, eu não estou falando aqui, não é ficção científica mais, infelizmente. Mas a última palavra na história da humanidade não será de nenhum líder político, por mais poderoso que seja. A última palavra será de Deus. Pois a história da humanidade não se encaminha para a dissolução, mas para a consumação. A consumação da vontade do projeto de Deus, que é restabelecer o paraíso, que é formar novos céus e uma nova terra. Esse é o projeto de Deus para o final de todos os tempos. Então não é a dissolução, mas é a consumação. Então nós temos essa esperança de que, seja o que for, haja o que houver, as coisas estão nas mãos de Deus. Amém? Amém. Que a gente possa viver essa esperança num mundo que tenta roubar a nossa esperança, que tenta sequestrar a nossa esperança, que tem sequestrado a esperança e a vida de muita gente, de jovens inclusive, até de crianças. A gente ouve hoje relatos de crianças suicidas. Imaginem só onde chegou esse mundo que aí está. Onde uma criança quer deixar de viver. Um adolescente, um jovem, não tem mais prazer em viver, esperança para viver, gosto de viver. Nós precisamos restabelecer a esperança do Deus de toda a esperança, que tem a história nas suas mãos e as nossas vidas também. E, finalmente, Paulo vai orar por uma outra coisa. Versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Essa foi a grande manifestação do poder de Deus, a ressurreição de Jesus. E Paulo então diz: eu oro para que vocês tenham sabedoria, que vocês tenham conhecimento de Deus cada vez maior, que vocês tenham esperança para viver, mas que vocês tenham também poder para viver. Poder. Porque nós precisamos de poder para viver. E a palavra poder aqui é dinamis. Dinamis. Dinamis lembra para gente, dinamis lá do grego, lembra o que em português? Dinamis. O que lembra? Pode falar. Oi? Dinamite. Dinamite. Oi? Dinâmico. Deixa os outros falarem também, Zé. É porque ela, né, é esposa do pastor, sabe muita coisa, né? Então, dínamo, dinâmico, dinamite, dínamo, dinamismo, e vai por aí afora. Dinamite. Voltando lá para o Nietzsche, ele escreve no seu último livro o seguinte: eu sou uma dinamite. E o Nietzsche foi realmente uma dinamite lá para a filosofia alemã, para a sociologia alemã, para a psicologia alemã, para a cultura alemã. Ele, como eu disse no início, ele virou as coisas assim de cabeça para baixo. Ele mexeu com as estruturas. Na verdade, ele foi uma bomba atômica
lá no seu tempo. É isso que nós podemos ser. Essa dinamite, poder, dinâmicos, vivendo uma vida de tal forma que mexa com o meio onde nós vivemos, mas mexa de maneira positiva. Que Deus nos dê esse poder para a gente viver uma vida tal que transforme as estruturas do mal, injustas, pecaminosas, em estruturas mais justas. Onde predomine o amor, a misericórdia, o entendimento, a proximidade entre as pessoas. É poder para viver assim, não é poder para atacar, para calar a boca dos outros, para ser um tipo de supremacia sobre os outros, para ser melhor e maior que os outros, não. É poder para amar. Amar inclusive o inimigo. Não é o que Jesus ensina para a gente? A gente tem que amar os inimigos, inclusive. É poder para acolher, para curar, para consolar. Poder para enfrentar os desafios da vida. Nós vivemos uma vida cheia de desafios. Poder para a gente não sucumbir, derrotados por uma depressão infindável. Poder para enfrentar a vida, suas demandas, e olhar para frente, e andar de cabeça erguida, mesmo diante das maiores dificuldades, diante dos maiores desafios que a vida nos coloca. Poder para viver. A igreja precisa desse poder. Esse poder que Jesus espera que a sua igreja tenha, quando ele diz lá, edificarei a minha igreja, lá no Evangelho de Mateus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem uma vida tão dinâmica no espírito, um poder tão grande que as portas do inferno não resistem à caminhada, à ação da igreja. As portas do inferno são explodidas. Embora hoje eu veja alguns segmentos, especialmente da igreja evangélica, que ao invés de ir para cima das portas do inferno, abriram as suas portas para o inferno se achegar no seu meio. Infelizmente. Infelizmente. Essa igreja perdeu o poder, porque se vendeu para o poder econômico, para o poder político, e perdeu o poder do Espírito. Então eu oro para que vocês, para que a nossa igreja, de maneira muito especial, falando a vocês, que vocês tenham então as coisas de que toda a igreja realmente precisa. Ou seja, sabedoria, um pleno conhecimento de Deus, esperança e poder para viver no poder do Espírito. Jesus conta com a gente. Paulo diz aqui que nós somos o corpo de Cristo. Não é? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a sua boca, nós somos as suas mãos, nós somos os seus pés, para aproximar os céus da terra. Esse mundo pode ficar um pouco melhor. Esse mundo não precisa ser um inferno. Esse mundo pode conhecer o que é os céus. Isso depende de mim, depende de você, depende de nós, depende da igreja. A igreja presbiteriana é de Florianópolis, mas de toda a igreja de Cristo, espalhada mundo afora. Que Deus nos abençoe. Amém?